Boa tarde a todos. Estamos dando sequência aqui à nossa segunda sequência de painéis do nosso evento da nova Lei de Licitações e os de indicadores de integridade. Inicialmente, já mostrando que no período da manhã tivemos algumas brilhantes palestras aí do nosso calendário que foram constatadas pelos senhores que acompanharam a divulgação do evento. E nesse período da tarde nós vamos dando sequência aqui aos nossos trabalhos sobre o assunto. Inicialmente, eu gostaria de convidar para comparecer à nossa mesa aqui de debates o nosso querido amigo, Dr. Paulo Sérgio de Oliveira, que é o nosso diretor da Escola Superior do Ministério Público do Estado de São Paulo e também diretor da Escola Nacional dos Ministérios Públicos de Aperfeiçoamento dos nossos promotores. Dr. Paulo, por favor, ocupe assento aí à nossa mesa. Dr. Paulo, ele é nosso guru, mentor e diretor na nossa Escola do Ministério Público, um promotor da mais absoluta categoria e qualidade de ser humano. Ocupa o cargo de Procurador de Justiça do Estado de São Paulo e está à frente da nossa Escola Superior do Ministério Público, desenvolvendo um trabalho não só no nosso Estado de São Paulo, mas também no país, com as demais escolas do Ministério Público do Brasil. Dr. Paulo, para nós é uma honra a presença do senhor aqui na nossa mesa, para que o senhor possa mostrar um pouquinho mais da sua presença e da sua sabedoria aqui para nós, já deixando claro que o Dr. Paulo, em razão de compromissos com os nossos colegas novos que assumiram agora, nesse mês de abril, a Escola Superior do Ministério Público, para que comecem a trabalhar efetivamente na carreira, ele precisará se ausentar aqui diante desses compromissos, mas, mesmo assim, a humanidade do Dr. Paulo fez com que ele estivesse presencialmente aqui, apresentando essa deferência para o nosso projeto. Eu quero convidar o nosso professor pesquisador do nosso projeto de pesquisa, Dr. Eduardo Stevanato, que ocupe o lugar aqui na mesa, como nosso também debatedor dessa primeira mesa, e para que possa a gente já organizar os trabalhos. Inicialmente, essa primeira mesa será composta simplesmente pela nossa Controladoria Geral da União no setor de integridade. Eu agradeço imensamente aos professores que estão aqui presentes, o chefe do setor, Dr. Renato, que gentilmente cedeu esses minutos da sua vida, da sua existência, do seu trabalho, para que pudesse estar conosco aqui. Dr. Renato, já transmito o grande abraço do nosso Controlador-Geral do Estado, Dr. Wagner Rosário, que já mandou um abraço apertado para o senhor aqui no intervalo do evento. Quando eu disse que o senhor estaria conosco aqui, ele já disse, puxa vida, que excelente pessoa, que excelente genialidade de trabalho, Dr. Renato estando conosco. E claro, eu não vou fazer aqui as apresentações, que eu não me sinto tão preparado e honrado. Eu acho que a melhor pessoa para apresentá-lo aqui para o nosso evento é a doutora Aline Rodrigueiro, uma pesquisadora do nosso projeto, que esteve conosco na terceira mesa de debates em Florianópolis e já deu um show conosco lá. Então, doutora Aline, só tenho a agradecer esse trabalho, essa dedicação que a Controladoria Geral da União tem em relação a essas divulgações, a esse trabalho e a essas questões. Doutora Aline, seja muito bem-vinda novamente. Foi uma pena que não conseguimos estar presencialmente, mas entrego a você a condução dos trabalhos com o Dr. Renato, fazendo as apresentações e já fazendo o bate-bola com ele, conforme já combinado na agenda. Perfeito, doutor Fabiano, muito obrigada. Eu gostaria de começar aqui, não poderia ser diferente, agradecendo imensamente pelo convite à Universidade Mackenzie, o Mackenzie Integridade, todos os seus pesquisadores, o CEMAP, professor Afonso, professor Carlos Eduardo e novamente professor Fabiano. Gostaria também de cumprimentar aí todos os membros da mesa, doutor Paulo, doutor Eduardo, cumprimentar também os palestrantes que falaram antes de nós, na manhã de hoje, os que falarão depois de nós, ainda nessa tarde, e também os palestrantes que virão aí nos demais dias do evento. Quero cumprimentar também a todos que nos assistem, seja de forma presencial ou de maneira virtual.
Ressalto que é um prazer enorme fazer parte desse ciclo de debates que se propõe aí a discutir esse tema tão relevante para a nossa sociedade, que é a aplicação da nova lei de licitações e como fazer uma regulamentação adequada dos seus indicadores de integridade, né? Como o professor Fabiano falou, nós estivemos presentes no último evento que foi feito por esse grupo ali em Florianópolis. Foi um evento de muito sucesso, dirigido a gestores públicos ali municipais, então prefeitos, presidentes de autarquias, de fundações. E ali nós tínhamos um cenário bastante peculiar, porque nos despedíamos da Lei 866 e havia um afã de regular a nova lei de licitações, porque precisávamos aplicá-la de algum modo, né? Sabíamos que não teríamos mais oportunidade de continuar usando a 866. E eu me recordo de, naquele momento, já ter ressaltado a possibilidade de que houvesse efetivamente uma prorrogação da 866, que ela não viesse a findar ali em 1º de abril. Essa já era uma situação com a qual nós trabalhávamos. Contudo, nesse momento, nós já ressaltamos a importância de, em que pese qualquer prorrogação da 866, que nós migrássemos para o Instituto da 14133. Ressaltando que a 866 foi uma lei muito importante para o país, no momento que precisávamos muito de que a compra pública viesse a ser regulada de uma maneira mais severa. Contudo, a Lei 866 ela foi se mostrando uma legislação ultrapassada com o passar do tempo, né? Quem opera a Lei 866 sabe o quanto ela é amarrada, o quanto ela traz muitas dificuldades para o gestor, e quantos muitos de seus dispositivos estão até mesmo ultrapassados. A 14133, por sua vez, uma lei muito mais propositiva, dá uma margem de trabalho, de criação para o gestor muito maior, mas para aplicá-la demanda a regulação de muitos de seus dispositivos, e dentre estes estão efetivamente os indicadores de integridade, né? Hoje já estamos num cenário diferente, já com a Lei 866 prorrogada, através de uma medida provisória que estende a sua vigência, então, até dezembro de 2023. E lembrando que nós temos aí também uma proposta de lei que demanda estender ainda mais essa vigência para dezembro de 2024. Penso que esse cenário não nos coloca de maneira nenhuma numa posição de conforto, mas ao contrário, a prorrogação dessa lei demanda um alerta, porque mostra que não fizemos o dever de casa, não conseguimos dar aplicabilidade para a 14133, que é efetivamente uma legislação muito melhor que a 866. Eu costumo dizer que não é o melhor dos mundos, mas quando comparada a 866, a 14133 é um paraíso para o gestor. Então, é necessário que se regulamente e que comecemos a usá-la, independente da vigência da 866 e até onde ela vá. Diante disso, o nosso papel aqui hoje é tentar demonstrar um pouco como que a Controladoria Geral da União, ela se conformou aí, né, se estruturou em torno da temática integridade, e integridade de uma maneira ampla. A Controladoria já trabalhava há muito tempo com a questão dos indicadores de integridade, porque esses indicadores já vêm um pouco ali da legislação anticorrupção e agora vêm apresentados também na nova lei de licitações. Então, tentaremos aqui mostrar um pouco essa dinâmica da Controladoria Geral da União nesse novo momento, e como que podemos trabalhar aí ao lado da sociedade civil e dos gestores de um modo geral, partilhando a nossa experiência e também construindo novos caminhos em torno disso, colhendo também informações junto à academia e à sociedade de um modo geral. E para isso, nós trouxemos aqui hoje, eu acredito que uma das maiores autoridades no país, quando o tema é integridade, que é o Dr. Renato Machado. Eu vou ler aqui um breve currículo do Dr. Renato. Dr. Renato, ele é doutor em Direito com prêmio extraordinário pela Universidade de Salamanca, na Espanha, onde também fez mestrado em Estratégias Anticorrupção. Dr. Renato é mestre em Direito Internacional pela Stanford University College of Law, nos Estados Unidos. Dr. Renato também é pesquisador e professor nas áreas de compliance, corrupção e responsabilidade de pessoa jurídica. Dr. Renato é auditor federal de Finanças e Controle da Controladoria Geral da União. Dr. Renato já foi diretor de acordos de leniência e atualmente ele ocupa o cargo de diretor de promoção e avaliação de integridade privada.
Dr. Renato também é delegado e avaliador da Convenção de Combate à Corrupção da OCDE. E gostaria de acrescentar que, além desse currículo invejável, o professor Renato, ele é uma das pessoas mais generosas que eu conheço quando a questão é compartilhar conhecimento e informação. Então, tenho certeza que a apresentação dele vai ser muito rica para nós. Dr. Renato, muito obrigada por estar aqui hoje. O senhor tem a palavra. Muito obrigado. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu queria estar pessoalmente, mas a minha situação pessoal dessa semana extrapolou qualquer possibilidade de eu viajar para muito. Dr. Fabiano Petean, Aline também, cumprimento os demais da mesa e os próximos palestrantes. Compartilhar o conhecimento é um mote que a gente tem que levar na vida como servidor público lá na CGU e os demais servidores públicos, e nada melhor do que o ambiente universitário, o ambiente da academia, para a gente discutir, conversar, tentar aprender mais. E por isso, até se fosse numa outra situação, eu faria questão de estar presencialmente com vocês, até para poder participar do evento de uma forma mais profunda também. Muito obrigado pela apresentação, Aline. E acho, se tem uma palavra que esboça essa ideia da reestruturação da área de integridade da CGU, é ênfase, né? A gente tem muitas ações, a gente tinha muitas coisas já acontecendo desde 2013, talvez desde antes de 2013, desde 2015, com a preocupação da CGU de buscar estratégias para o crescimento da integridade no Brasil. E aí já começa que a gente escolhe a palavra no Brasil, a gente escolhe a palavra integridade, a gente não escolhe a palavra anticorrupção, como vários outros países escolhem, né? Porque a gente já diz assim, não, a gente quer passar uma mensagem de fazer o certo, não de não fazer o errado, mas uma mensagem mais abrangente de fazer o certo. Então já começa com essa tônica de uma ênfase, que é uma ênfase maior do que cumprir a lei, é uma ênfase de fazer o certo, de fazer o adequado, de fazer o melhor, de ser íntegro. E aí, com todo esse desenvolvimento do assunto, imagina, esse ano eu completo 20 anos que eu saí da faculdade, né? Porque eu estava na faculdade, a gente não falava nada de integridade, né? E corrupção, que pelo menos a experiência que eu tive naquela época na universidade, era uma coisa que a gente conversava em 2 crimes do Código Penal, eram 2 delitos, pronto, acabou, e aí alguém mencionava que tinha uns outros delitos relacionados, mas corrupção era isso, não sei, uma aula de 15 minutos. E hoje a gente discute isso no meio acadêmico com muito mais profundidade, porque a gente reconhece como sociedade que isso é importante para a gente trabalhar e lutar. E a integridade está aí no centro disso. A integridade está aí com essa concepção de o que a gente pode fazer, não simplesmente para colocar alguém na cadeia, mas o que a gente pode fazer antes de ir para a cadeia, antes que acontecesse alguma coisa errada. Ou se acontecer alguma coisa errada, o que a gente pode fazer com aquilo, o que a gente deve fazer com aquilo. O que aconteceu na reestruturação da CGU? A gente juntou todas as unidades que faziam alguma coisa relacionada à integridade privada na mesma secretaria. Isso parece uma coisa óbvia, mas antes não era assim. Não era assim porque os serviços eram separados pelo tipo de serviço. Por exemplo, a área que fazia processo administrativo fazia todos os processos administrativos. Fazia processo administrativo de servidor, fazia processo administrativo contra a empresa, fazia processo administrativo, por exemplo, de organização social sem fins lucrativos que tivesse envolvido em alguma fraude, fazia todos os processos. Mas aí, então, ela estava juntando 2 processos, digamos, muito diferentes. O processo contra um servidor público e o processo contra uma empresa, ou uma associação, uma organização. A área que fazia acordos de leniência, que negociava acordo, era uma área que coletava as informações que as empresas tinham como compartilhar. Então, era uma área que estava na mesma secretaria que buscava as informações de combate à corrupção. E a área de integridade, ela tratava de integridade pública e privada, porque é muito parecido. Tem muitas intersecções aí entre programas de integridade público, regras, indicadores, elementos, políticas para integridade privada. É parecido, mas é diferente. O público-alvo é diferente, as estruturas são diferentes, a atuação é diferente. Então, desde 24 de janeiro, o que a gente tem é esses 3 assuntos, processo contra empresas e associações,
os acordos que essas empresas fazem quando elas têm interesse em colaborar, em trazer provas e informações para a administração pública, e as avaliações de integridade juntados na mesma secretaria, que é a Secretaria de Integridade Privada. Veja bem que não é uma ênfase de dizer não é combate à corrupção, é uma ênfase de dizer assim, agora eu tinha 3 serviços que estavam associados, mas também eram associados a outras temáticas, por isso estavam espalhados, e eu juntei esses serviços para dizer, eles têm que funcionar junto. Por que eles têm que funcionar junto? Porque esse é o caminho da promoção da integridade. Como eu disse, a ênfase de a gente chamar integridade não anticorrupção tem a ver com a gente dizer eu quero um sistema que atue preventivamente. Eu não digo um sistema dentro da empresa, eu digo a administração pública, a sociedade como um todo, que ela atue de uma maneira preventiva para que as coisas deem certo, para que as coisas sejam íntegras. Então, se a gente não percorrer esse caminho inteiro, desde promover, desde incentivar, desde auxiliar, estimular, até, se for o caso, receber uma empresa, por exemplo, que está envolvida no ato lesivo, quer contar o que aconteceu, quer ressarcir pelos danos, e se descobrir essa empresa não quiser auxiliar, sancionar essa empresa, esse caminho todo ganha uma ênfase de promoção da integridade. Deixa de ter uma ênfase de cada um faz o que quer, pune, o outro só quer fazer acordo e tal, mas vira essa ênfase uniforme. A gente tinha até uma piada interna, que era assim, a gente tinha diretoria de acordo, diretoria de processo, diretoria de integridade. Diretoria de processo era assim, quero logo sancionar esse cara porque ele era bandido, né? Uma piada. A diretoria de acordo era assim, não, me diz aqui o que a gente tem que fazer para resolver esse negócio logo e acabar com esse processo. E a diretoria de integridade era assim, mas será que esse negócio vai dar certo? Será que esse cara vai deixar de fazer ato lesivo? Será que ele vai conseguir fazer alguma coisa? Então, a gente agora tem essas 3 tarefas, ainda em 3 diretorias dentro da secretaria, mas essas 3 tarefas conversando e trabalhando de uma maneira muito mais harmônica e com desenvolvimento muito mais linear do que o que a gente tinha antes, com essas vantagens de poder trocar mais informações e interagir mesmo. Então, por exemplo, essa mudança na estrutura reflete em que hoje a gente tem a avaliação do programa Proética, né? Que depois, se a gente tiver tempo, eu posso falar um pouco sobre isso. Mas era uma tarefa que a Aline, a doutora Aline não fazia até ano passado e esse ano ela está envolvida nisso também, né? Então, a gente consegue, sendo da mesma secretaria, ampliar os nossos horizontes para os serviços relacionados à promoção da integridade privada. E isso é um acréscimo que é favorecido por essa nova estrutura, com certeza. Perfeito, doutor Renato. O senhor explanou, então, a existência aí dentro dessa nova secretaria, dessas 3 diretorias, né? Então, a DIREP, que é a Diretoria de Responsabilidade de Ente Privado, a DAO, que é a Diretoria de Acordo de Leniência, e a nossa diretoria, a qual que pertencemos, o senhor dirige, que é a Diretoria de Promoção de Integridade. Se o senhor pudesse explicar um pouco mais, assim, na prática, como cada uma dessas diretorias, aí, cada uma dessas, trabalha com a questão da integridade propriamente. Perfeito, ótimo. Se a gente fosse pensar assim, primeiro qual que é a tarefa de cada diretoria? A DIREP, a diretoria de processo, ela faz a investigação dos casos em si. Então, por exemplo, ontem a gente viu uma operação especial, né, relacionada a financiamento estudantil. A DIREP instaurou processos para sancionar algumas instituições que estavam envolvidas nas irregularidades. A DIREP, antes da operação ser divulgada, já tinha recebido documentos e fez uma investigação preliminar para identificar naqueles documentos o que existia de comprovação de atos lesivos e contra quem. Então, ela é uma diretoria responsável por fazer os processos e é responsável por fazer a investigação anterior aos processos também. São equipes diferentes, né? Eles têm uma equipe especializada em investigar e essa equipe recebe input. Denúncia, relatório de auditoria, operação especial, representação do Ministério Público, de autoridade judicial, e inclusive através de outras tarefas da própria CGU mesmo, de identificação de possíveis fraudes via trilhas de pagamentos, usando tecnologia da informação e outras situações que a gente consegue utilizar como subsídio também. Então ela começa desde a investigação até a abertura do processo, até a conclusão desse processo com proposta de sanção para uma empresa. Em que âmbito? No Poder Executivo Federal.
E aí, a CGU, nesse aspecto, ela é órgão central do sistema do Poder Executivo Federal, o que significa que ela faz os processos que têm maior gravidade, que têm maior repercussão nacional e que tenham algum elemento que impeça que o próprio órgão investigue e apure. Porque, por exemplo, o MEC pode fazer processo, o Ministério da Educação, o Ministério da Saúde também pode, uma agência reguladora também pode sancionar as empresas que estejam envolvidas em alguma fraude ali. Mas tem situações que são tão sofisticadas ou tão complexas, e complexas em diversos sentidos, não só porque elas são difíceis por si mesmas, mas, por exemplo, no caso de uma operação especial, é muito mais simples, muitas vezes, para a autoridade judiciária compartilhar com a CGU, que não está envolvida no fluxo dos contratos, do que compartilhar aquilo com as autoridades do próprio ministério, ou da própria entidade, ou do próprio órgão, no primeiro momento, enquanto aquele processo, aquela operação, aquele inquérito, enquanto aquilo ainda for sigiloso. Então, a DIREP faz esses processos, e aí significa dizer que ela faz os processos, digamos, mais complexos ou mais difíceis, e ela também tem um espaço para supervisionar se os órgãos estão fazendo. Então, um exemplo hipotético, essa operação que a gente teve ontem com financiamento estudantil, né, ela poderia ter gerado 5 processos na CGU, e a CGU poderia ter feito um encaminhamento para o MEC dizendo, olha, tem esses documentos daqui da operação, foram compartilhados, está compartilhado com você também, aqui estão as análises, tem necessidade de apurar mais 5 condutas. E aí a gente também faz a supervisão de se esse órgão está atuando nisso. Isso nessa diretoria. Essa diretoria também tem um meio termo entre o acordo e um processo, que é o que a gente diz de pedido de julgamento antecipado do par, que é um procedimento mais simples, é uma confissão da empresa para ser sancionada, mas ela não tem os elementos para o acordo de leniência. E aí, entrando na diretoria de acordo de leniência, qual que é o escopo dela? Diferente da DIREP, só a CGU que pode fazer no Poder Executivo Federal acordo de leniência da Lei 2846. É a única entidade que está prevista na lei como competente para fazer no escopo do Poder Executivo Federal. Então, a diretoria de acordo de leniência faz os acordos da esplanada inteira. Enquanto a DIREP faz os de maior repercussão e complexidade, a diretoria de acordo faz da esplanada inteira, digamos assim. E aí não tem uma tarefa de supervisão, ela tem uma tarefa mesmo de negociação de acordo. E o acordo tem uma diferença da simples confissão, que ele implica, pela lei, que a empresa produza resultados, se ela quiser fazer esse acordo, que vai ser produzir elementos a lei chama de informações e provas sobre os atos lesivos e os demais envolvidos. Então, ela tem que, digamos assim, fazer uma confissão qualificada. Não é só ela dizer, eu aceito a culpa. Ela também tem que dizer, eu aceito a culpa, isso aconteceu desse jeito, fazer uma narrativa. Eu tenho um suporte material aqui, eu tenho uma transferência bancária, eu tenho um e-mail combinando, eu tenho um contrato de consultoria assinado, tá aqui os documentos que comprovam que isso aconteceu desse jeito. Então, enquanto a DIREP faz o processamento, a diretoria de acordo faz a negociação dos acordos desse jeito. E aí, a diretoria de acordos, entre as duas diretorias, melhor dizendo, existe o julgamento antecipado, que é uma empresa que não tem nada novo para contar, quer dizer, ela não tem documentos e informações sobre os fatos e sobre os envolvidos que a administração não tem a ciência, tá? Ela não tem isso. Mas ela tem interesse em confessar, em auxiliar nas investigações e ter o processo mais rápido possível. Esse é o pedido de julgamento antecipado, que é processado a depender de onde começa o caso, dentro da DIREP ou dentro da DAO, mas vai sempre para o julgamento do ministro, e é um processo sancionador, mas ganhando pontos pela confissão e pelos outros requisitos dele, que são basicamente pagar pelo dano, implantar programa de integridade, então a empresa ganha pontos por isso daí. Repara que aí, nessa tarefa sancionadora da DAO e da DIREP, porque o acordo de leniência da 2846 impõe sanção também e impõe diversas obrigações, nessa tarefa sancionadora é dado crédito sempre para empresa ou para pessoa jurídica que apresenta algum tipo de colaboração. Então, esse é o maior mote da promoção da integridade que a gente pode ter num sistema, que é a gente passar uma mensagem clara para as pessoas jurídicas, para as pessoas também, né? Mas no nosso caso a gente está falando
só de pessoas jurídicas, passar uma mensagem clara dizendo assim: se você tentar evitar ao máximo o ato lesivo, você vai ganhar crédito por isso. Se você colaborar com as investigações, você vai ganhar crédito por isso. Se você tiver um sistema preventivo bem caracterizado, você vai ganhar crédito por isso. Então, como a gente, tanto na hora de aplicar a multa via par, como na hora do termo de julgamento antecipado, como na hora do acordo de leniência, considera favorável para a empresa, essas duas áreas atuam com esse mote. E isso é muito interessante porque a gente já publicou um artigo, eu e o nosso secretário, Marcelo, em 2021, se eu não estou enganado, pegando um caso que nós dois atuamos juntos, de acordo de leniência. Então, era uma situação, digamos, mais vantajosa para a empresa. E a gente manteve todo o cálculo de multa e de redução da multa igual, e a gente só alterou, descobriu, fez reporte voluntário, colaborou com a administração pública. Quer dizer, a gente só alterou as coisas que são relacionadas a um programa de integridade efetivo. Porque eu não estou dizendo daquele programa que descobre e não faz nada, eu estou dizendo de um programa que descobre e dá subsídios para a empresa ir para frente e dizer: a administração pública, eu trouxe aqui os elementos. E aí, eu já escutei em diversas palestras, em diversas apresentações, advogados falando: eu falo para o meu cliente que é para ele pensar bem se ele quer buscar a CGU para contar alguma coisa. Mas a gente botou na ponta do lápis. Então, a gente colocou uma empresa que não tinha programa de integridade e que fez uma colaboração, assim, mediana, mas ela fez alguma colaboração, tanto que ela assinou um acordo. A multa dela seria de R$950 mil. Estou contando para um faturamento de R$10 milhões. Tá? Então, a multa dessa empresa, que não colaborou, não tinha um programa bem feito, não usou esse programa para colaborar, pagaria uma multa de R$950 mil. A empresa que usou o programa em prol da colaboração, em prol de desvendar o ilícito, chega no final com uma multa de R$50 mil. Então, que grandeza é essa que a gente está conversando? A gente está dizendo assim: a gente aplica a política, processo, termo de julgamento antecipado e acordo, tentando sempre deixar claro para as empresas que quanto mais colaborativo for o interesse da empresa, baseado num programa de integridade efetivo, mais chance ela vai ter de aproximar da multa mínima, que é muito diferente, de 950 para 50. É uma diferença muito grande. Né? Não, a gente não está falando de 10% de desconto. Olha essa grandeza, né? Uma casa decimal a mais, quase chegando na próxima casa decimal, né? Então, é uma diferença muito grande. Já a DPI, a terceira diretoria, ela tem uma tarefa tanto de avaliar os programas em si, como uma tarefa de fomentar mesmo essa cultura de integridade. E aí a avaliação, como eu falei, no caso da empresa ser processada no par, ela sofre uma avaliação se ela tiver programa de integridade. Se o programa for bem feito, ela ganha um desconto. No acordo de leniência, a mesma coisa, ela sofre uma avaliação, se o programa for bem feito, ela ganha um desconto. No acordo de leniência, como é um acordo, ela é obrigada a terminar melhorando o programa dela, ou, se ela não tinha programa nenhum, com a obrigação de implementar esse programa. Isso também faz parte da avaliação. A diretoria de integridade prepara essa documentação para o acordo de leniência. É uma documentação muito interessante, porque a gente está começando a dizer assim: uma empresa quer ter redução da multa. Tudo bem, ela tem direito à redução da multa, desde que ela siga algumas condições. E várias dessas condições estão relacionadas com ela, a partir de agora, atuar de maneira preventiva dentro da estrutura corporativa. Ou seja, ela tem que sanar os controles internos dela e montar uma estrutura para prevenir, detectar e, se for o caso, remediar a prática de ato lesivo. E a DPI prepara essa estrutura conforme a empresa. Claro, não é uma consultoria para a empresa, é uma crítica. Então, a gente aponta assim: você não tem política, você não tem monitoramento, você não tem gestão de riscos, a gente aponta isso para a empresa. E aí ela tem que fazer, e ela fica sob monitoramento no prazo do acordo, tendo que provar para a CGU que ela melhorou aquele controle interno dela e que ela, no fim do dia, adotou um programa preventivo de corrupção, um programa de integridade que previne, detecta e, se for o caso, aplica medidas de remediação para atos lesivos, para a prática de atos lesivos. Então, é um trabalho muito interessante, é um trabalho que gera resultados muito concretos, porque toda empresa que quiser assinar um acordo tem que ter isso.
toda empresa que quiser assinar um acordo tem que ser monitorada. Hoje o regulamento permite que a gente abra mão do monitoramento, mas a tendência disso, que é o que costuma acontecer, é que nas empresas que o ato lesivo, empresas muito grandes, normalmente que o ato lesivo é uma questão isolada e ela já tem um programa muito bem feito, a gente normalmente pede só para ela prestar contas, a gente não analisa profundamente se aquilo está funcionando, porque já funcionava quando o ato lesivo aconteceu, por exemplo. Né? Então não quer dizer que as empresas vão ser dispersadas, quer dizer que naquele serviço que a empresa tem uma estrutura já muito bem planejada, muito bem colocada, ela pode só entregar a comprovação, mas a gente não vai fazer visita lá, a gente não vai fazer análise da documentação. E tem todas as estratégias de fomento também. Eu já fico com a impressão que eu sou muito animado com esse assunto e eu acabo falando muito sobre ele. Mas no fomento a gente tem, por exemplo, cartilhas para as empresas de como elas podem implementar um programa de integridade, quais são os pilares do programa, quais são os elementos, que aspectos daqueles elementos ela tem que ter. Então a gente tem cartilhas, cursos, treinamentos sobre isso, disponível no site da CGU para quem quiser. Tem voltado para micro e pequenas empresas, tem voltado para empresas estatais, né, tem voltado para empresas privadas. A gente está sempre atualizando e sempre colocando coisas mais específicas. Nossa próxima fronteira é pensar em pontos específicos, tipo gestão de risco, que as empresas têm muita dificuldade de fazer no programa de integridade delas. A gente também tem o programa Proética, que é um programa que dá um prêmio para as empresas que conseguem comprovar um padrão de integridade, é uma iniciativa CGU e parceiros privados. E a gente tem diversas outras atuações de fomento da integridade acontecendo nesse momento envolvidas aí, envolvendo esses programas de integridade. Muito bem, doutor Renato, que sensacional a sua exposição, porque, em primeiro lugar, eu quero só dizer que o Dr. Wagner Rosário tinha mais do que razão quando disse que existe uma genialidade aí e a vontade de trabalho que são inestimáveis, principalmente no desenvolvimento da Controladoria Geral da União. Parabéns pelo trabalho e pelo que nós pudemos ver aqui em termos de vontade de trabalhar. Essa necessidade da nossa população, da nossa gestão do país, em termos de uma Controladoria Geral da União ativa, mas não é só ativa, porque às vezes o trabalho desenvolvido ele é perdido. E aqui, pelo que eu observei, doutor Renato, o trabalho não é perdido, o trabalho é efetivo. Por mais que se trabalhe, sim, mas trabalhe-se com efetividade. E a essa eficiência, essa efetividade, que inicialmente aqui eu já agradeço de antemão a sua exposição, doutora Aline, aqui trazendo toda essa preparação do trabalho. E antes que eu ainda fale mais alguma coisa aqui no nosso painel, eu quero passar a palavra ao nosso doutor Paulo Sérgio de Oliveira, nosso diretor da Escola Superior do Ministério Público do Estado de São Paulo e também diretor das escolas do Ministério Público brasileiros de aperfeiçoamento dos nossos colegas do Ministério Público. Doutor Paulo, com a palavra. Muito obrigado. Eu inicialmente cumprimento o líder do projeto de pesquisa Nova Lei de Licitação e os Indicadores de Integridade e cumprimento e agradeço em nome da Escola Superior do Ministério Público o convite para que nós pudéssemos fazer presente aqui. Eu fiquei muito... Só um minutinho. Então, agradecendo o professor Fabiano Augusto Petean, que é o líder do projeto de pesquisa do assunto que hoje estamos aqui tratando sobre a nova lei de licitação e os indicadores de integridade. Eu agradeço o convite em nome da Escola Superior, do Ministério Público e também para um maquesista, né, que esse ano completou 40 anos aqui nessa escola tão querida daqueles que passam por aqui. É a oportunidade de eu poder falar um pouquinho a respeito desse tema, do que nós da escola estamos cuidando disso. Tão logo foi promulgada a lei, nós realizamos diversos cursos e esses cursos eles já estão prontos em plataforma aberta para quem tiver à disposição. Depois eu deixo os contatos da Escola Superior do Ministério Público, mas o curso de licitação foi feito da mesma forma que está sendo feito esse projeto de pesquisa, né? Nós não podemos falar para nós mesmos. Nós temos que ouvir a Controladoria Geral da União, que é um orgulho para o povo brasileiro, e aqui eu cumprimento os professores Aline e Renato pelo trabalho que desenvolvem.
o Conselho Nacional do Ministério Público, hoje teve um conselheiro aqui pela manhã, através da Unidade Nacional de Capacitação. A Unidade Nacional de Capacitação é uma área do Conselho Nacional que ajuda a indicar quais as demandas mais interessantes para que o Ministério Público possa ter uma ação e uma visão orgânica, única a respeito de determinados assuntos. A gente tem nossa independência funcional, mas ela não pode ser uma âncora, vamos dizer, para os avanços. E o Conselho Nacional, através do conselheiro presidente da Unidade de Capacitação, o juiz Daniel Carnil Costa, ele entregou uma resolução para o colegiado que está sendo analisada por um dos conselheiros, o conselheiro Jaime, que trata de indicações para que o Ministério Público do Brasil inteiro interprete essa lei. Como que a gente deve agir em relação a essa lei, sempre com o objetivo que foi trazido pela Aline e pelo Renato aqui, no sentido de se buscar a melhor solução, já que essa questão ela tem um profundo interesse social, na questão das licitações. Nós temos que tratar, quando há corrupção, improbidade, tratar aqueles que praticam esse fato, mas em relação às empresas nós temos que verificar como que é possível a busca da integridade, de se evitar que ela venha a realizar outro tipo de conduta dessa natureza. Então, não só a Escola Superior do Ministério Público, mas o Colégio de Escolas de Ministério Público se coloca à disposição, professor Fabiano, dessa pesquisa, desse embate. Parabéns ao Mackenzie, parabéns, professor professor Eduardo, pelo trabalho que é desenvolvido aqui. Então, fica aqui um abraço do Ministério Público para todos vocês aqui. Parabéns à equipe da CGU. Muito obrigado. Muito bem, doutor Paulo, mais uma vez é muito gratificante observar que pessoas como o senhor, à frente da escola, têm mostrado essa proatividade desde o primeiro dia da gestão. Isso é inenarrável para os nossos trabalhos. O doutor Paulo já me mencionou aqui que ele tem a questão da agenda do trabalho. Doutor Paulo, fique à vontade para nos acompanhar o tempo que puder. Se precisar se ausentar também, fique à vontade. O meu agradecimento pessoal aqui, de coração mesmo, em saber que uma pessoa tão ocupada, tão proativa dentro do Ministério Público, com tantas obrigações estaduais e nacionais, conseguisse dedicar esse tempo conosco. Muito obrigado, professor Paulo. Doutor Renato, mais uma vez então, só para dizer aqui os nossos agradecimentos necessários, nós temos aqui o apoio, muito bem, o apoio institucional do portal de notícias Cartão de Visita News R7, vinculado ao Grupo Record, que mais uma vez põe à disposição aqui o desenvolvimento do trabalho e a transmissão do evento em parceria com a nossa TV Mackenzie e também com divulgação da Jovem Pan. Muito bem, quero também convidar a participar aqui da nossa mesa uma pessoa muito interessante, uma egressa da nossa Universidade Mackenzie, os nossos alunos que sempre voltam a casa, na nossa família Mackenzie, que já foi discutida várias vezes aí nos nossos eventos anteriores. Doutora Libni, nossa advogada de ponta aí na nossa cidade de Campinas, por favor, queira comparecer à nossa mesa. E enquanto a doutora Libni vem para a nossa mesa, doutora Aline, mais uma vez, muito obrigado aí pela apresentação, doutor Renato, pela sua exposição, pelas questões já que nós desenvolvemos nos painéis anteriores. E antes que a doutora Aline pudesse fazer aqui um questionamento aos painelistas, eu queria apresentar aqui, doutor Renato, os meus sinceros agradecimentos, já dizendo que esse projeto ele não se encerra hoje, é apenas um primeiro passo, uma primeira etapa, e eu gostaria de convidá-lo publicamente nesse evento a que pudesse estabelecer um entendimento para a nossa parceria futura, para a segunda fase do projeto. Eu comentei por cima, em off, aí nos bastidores, com a doutora Aline, que esse projeto estaria na sua segunda fase a partir do encerramento dessa, para efetivamente entrar nessa linha
de desenvolvimento de ferramentas a dar consecução nesses ditames que o senhor trouxe aqui para nós, em termos de efetividade, principalmente na questão do controle e gestão e objetividade do processo licitatório. Então, fica o meu convite, se eventualmente for do interesse do setor de integridade, e faço mais um agradecimento aqui rapidinho, porque quando a doutora Aline me disse que a CGU estava se reformulando para trazer exatamente um setor puramente de integridade para fomentar fazer o que é correto, eu disse, doutora Aline, que presente a senhora me deu agora, porque o nosso Centro Mackenzie de Políticas de Integridade tem agora mais um órgão público parceiro com o mesmo nome, com o mesmo enfoque, com o mesmo objetivo. Então, esse é o agradecimento que eu passo aqui. E já passando a palavra à doutora Libni, que é nossa egressa mackenzista, aluna da família Mackenzie, que se destaca aí na advocacia e agora vai fazer aqui o seu apontamento, né, os seus agradecimentos. Doutora Libni, com a palavra. Boa tarde. Primeiro agradecer ao Fabiano, principalmente pela oportunidade, né, de estar aqui de volta. E, na verdade, o meu questionamento é... Tá. Eu queria saber como melhor fiscalizar a integridade na execução das obras quanto à prestação de contas. Doutora Aline, escutou a pergunta? Então... Escutei a pergunta, sim. Então, na verdade, nós não trabalhamos propriamente com a fiscalização de obras, né? É o nosso setor. Nós temos um setor específico que faz auditoria. A nossa área é voltada à questão da integridade. Mas o doutor Renato tem anos de controladoria, então vou passar a palavra a ele. Talvez ele seja mais indicado aí para conseguir estruturar a pergunta. Pois não. Perfeito, muito obrigado, professor Fabiano, eu agradeço imensamente as palavras e pode ter certeza que a CGU, a gente da diretoria e também da secretaria, nós queremos ser parceiros do Mackenzie, com certeza, até porque a gente acredita que essa troca com o outro, né, com a academia, com a sociedade civil, é o que faz a gente poder olhar para a gente mesmo, internalizar críticas e sempre aprimorar. Com relação à integridade das obras, a gente tem hoje na CGU essa divisão muito precisa desse trabalho. Então, a doutora Aline apontou, o nosso setor a gente não analisa se a obra é íntegra, digamos assim. O que a gente analisa e o que é a proposta de regulamentação, e a gente está fazendo o manual para a lei nova de licitação, e a gente já tem o procedimento da lei antiga, já tem o estándar da lei antiga, é se a empresa tem o sistema para evitar que haja um desvio de integridade neste aspecto, corrupção, tráfico de influência, enriquecimento ilícito. E aí a gente tem uma equipe de auditoria específica que analisa as obras no tocante à adequação de desenvolvimento do projeto, inclusive com uma técnica que a gente usa na parte da integridade anticorrupção também, que é a análise de risco operacional daquela obra. E isso tem envolvido a equipe de auditoria da CGU de uma maneira em expansão, acho que eu me lembre desde 2006, assim, isso está cada vez crescendo mais para a gente tratar com os órgãos que eles precisam identificar e gerenciar os riscos daquelas contratações. Quando eu digo assim, identificar e gerenciar o risco, o que isso quer dizer? Quer dizer que se é uma construção de um edifício, uma escola, uma creche num lugar remoto, ali tem mais chance de ser difícil de a fiscalização ir lá e olhar todo dia. Então, assim, vai ter etapas da obra que depois ficam escondidas, por exemplo, a fundação, que tem que ser fiscalizada desde o começo, não adianta só chegar lá no final para olhar, porque a fundação, conforme o terreno, conforme a situação, eu acredito que a gente não vai ter muitos engenheiros aqui, mas um defeito na fundação, um defeito na estrutura, um defeito anos depois vai gerar um problema muito grave. Então, quando a gente coloca isso dessas frentes diferentes da CGU, a gente está pensando exatamente em chegar nesse enfoque. Só que são serviços feitos por amostragem, né? A gente não analisa
Da mesma forma que a gente não analisa todas as empresas, a gente também não analisa todas as obras e todas as execuções. A CGU não analisa. Todas elas têm prestação de contas. O que a gente tem feito é chegado junto do órgão para estabelecer com eles medidas para ele colocar na prestação de contas dele uma identificação de riscos dos maiores problemas para ele atacar sempre esses, além dos outros que ele dá conta de atacar. Então, a metodologia que a gente tem empregado ao longo desses anos é essa, é de chegar junto dos órgãos. E aí eu estava falando de financiamento estudantil, ontem mesmo eu tive uma reunião com a equipe de auditoria, porque eles queriam que a gente desenhasse com eles um modelo de gestão de risco de integridade para convênios que o MEC assina. Então, isso é um projeto novo, ainda está em discussão, mas a ideia era exatamente essa, assim, o que a gente explica que o MEC tem que ter de procedimento interno para ele avaliar a integridade das coisas que estão sendo executadas lá com parceiros, Então, a gente tem desenvolvido todas essas frentes. Mas do MEC é diferente de construção de estrada, que é diferente de compra de medicamento, então cada frente é feito por uma equipe especializada naquele tipo de política pública. Só, se o senhor me permite acrescer, doutor Renato, e aí fugindo um pouco da atuação da própria CGU, O que eu sempre vejo na questão de licitação é que toda dificuldade, seja uma licitação de obra ou uma compra de objeto, mora no escopo. Um escopo bem construído facilita muito toda a fiscalização do desenvolvimento do processo licitatório. E na questão de obra, isso ganha uma importância ainda maior, porque a obra tem as suas dificuldades próprias, Eu trabalhei muito tempo com licitação de obra de saneamento, que é uma obra que está enterrada, então veja a dificuldade, A pessoa fez o serviço e enterrou, você tem muita dificuldade para fiscalizar essa obra. Então, a gente sempre se voltou muito para a questão da construção do escopo bem feito, bem detalhado, e como o doutor Renato falou, o acompanhamento segundo a segundo do desenvolvimento dessa obra. Acho que seria basicamente isso. Muito bem. Se eu puder só dar um exemplo... Pois não. Desculpa. A palavra é do muito, senhor. Tá, Joia, obrigado. Um exemplo muito simples, assim, como esses temas são difíceis e como a gente tem feito esse esforço para trazer para perto a administração lá responsável na ponta, para ela olhar isso enquanto acontece. Quando a gente vê uma obra que asfaltou uma rodovia, asfaltou a rua, asfaltou o bairro, depois da segunda chuva apareceu o buraco, provavelmente é porque é uma obra que não foi executada com o material da qualidade que estava especificado na contratação. Por exemplo, ao invés de usar um insumo, óleo, para misturar o petróleo, que fosse puro, usaram um óleo de reuso, que tem uma qualidade baixa e que se esvai depois que a obra está pronta. Então, assim, quando a rua está asfaltada, se a gente botar a fiscalização e a fiscalização olhar só por cima, ela só vê o que está asfaltada. Ela não está vendo que daqui a 2 chuvas, porque aquele óleo foi utilizado de maneira inadequada. Então, tudo isso são riscos que a gente analisa sobre a ótica operacional para verificar a integridade e acompanha o órgão, ajudando ele a ter essa qualificação e esse processo para identificar essas questões. Mas é feito por amostragem, E eu estou falando só do serviço da CGU. A gente ainda tem que contar que essas coisas são todas executadas em estados, municípios e tal. Muito bem. É um exercício constante, de entendimento e aprendizado em relação a esse desenvolvimento técnico e prático. O nosso evento, doutor Renato, depois a doutora Aline tem condições de transmitir, eu transmito, se for o caso, também os links das outros painéis, dos outros eventos. Nós podemos observar que esse projeto de pesquisa, principalmente nessa mesa, a finalidade é mostrar o aspecto prático de desenvolvimento dia a dia de uma licitação, para que nós não fiquemos nesse patamar, doutor Renato, de só discutir o direito pelo direito. Essa mudança de paradigma precisa acontecer. Todo mundo fala em interdisciplinariedade e ninguém aplica isso. Não, estou questionando, mas quem está falando sobre o questionamento? É só a jurista? Não. Nós temos as engenheiras que vão fazer o nosso segundo painel aqui. Nós temos a CGU com os senhores que estão trabalhando no dia a dia, exatamente no desenvolvimento e observação dos aspectos de integridade ou não. E isso é importante para que nós possamos saber ouvir, entender, acolher, estudar e aprender com a prática e a experiência de todos os profissionais que estão na área. E nesse momento, claro, passo aqui a palavra ao nosso professor Eduardo Estevanato, que tem também
alguns questionamentos. Se tiver mais um tempinho, doutor Renato, podemos? Ok. Boa tarde a todos. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria aqui de fazer um agradecimento especial para o professor Fabiano, que, apesar de fazer parte do grupo de trabalho, de pesquisa do professor Fabiano, eu tenho que reconhecer que o meu esforço é muito menor do que o dele. Então, ele que toca esse grupo, e aqui já vem o meu reconhecimento direto. Bom, em segundo lugar, óbvio, eu preciso reconhecer que é uma honra esse convite que você me fez, porque fazer parte de uma mesa com os nossos colegas aqui da CGU é uma oportunidade única, né? Eu estou aqui do lado do Fabiano, que é do Ministério Público, né? Estou aqui próximo à nossa colega que hoje milita na área do direito criminal, é isso? Na verdade, criminal tributário. Criminal tributário, e estou aqui fazendo parte, escutando aqui, né, os agentes da CGU, que isso daí é uma oportunidade única, mesmo porque eu atuo na advocacia, né? E é óbvio que todo esse contato institucional, ele é feito sempre quando você tem algum caso específico e vai entrar em contato, geralmente, né? Ou nesses eventos, nesses encontros. Então, obviamente, que eu valorizo muito esse encontro, que é uma oportunidade da gente poder conversar um pouco, certo? Desvinculado a algum caso. Eu queria destacar que eu tenho uma experiência que não é muito grande com os PARs, né, os processos administrativos de responsabilização, né, e com um acordo de leniência também, que conversa um pouco. Na verdade, eu vou até confessar rapidamente aqui que eu tive a felicidade, a felicidade e também, ao mesmo tempo, que é um tema muito difícil, tá certo, de você enfrentar assessorando um cliente que está sendo investigado, tá certo, pela lei anticorrupção. Mas, enfim, a minha primeira atuação aí na CGU, né, eu nem sei se os colegas que estão aqui com a gente, né, se o doutor Renato e a doutora Aline já estavam envolvidos com o tema na CGU desde o comecinho da lei, mas, enfim, minha primeira atuação foi justamente quando explodiu a Lava Jato, deve ter sido em 2015, me lembro, assim, me recordo, o ministro, tive uma reunião com o ministro Valdir Simão e o AGU, acho que era o Adams na época, conversei com o André Higino, salvo engano. Ainda está na CGU? Ainda está com vocês aí nesse tema? Não sei se, enfim. Carlos Higino, é o secretário executivo, ele é Receita Federal. Pronto. Enfim, tive uma experiência aqui, agora recentemente também tive outra, né? Porque, desculpa, assim, eu só tenho, na verdade, clientes que não se envolvem com esse tema, tá bom, Fabiano? Então, eu quero deixar claro aqui para o Ministério Público, exatamente. Então, desculpa a brincadeira, mas voltando ao tema. Assim, um ponto que eu acho que a gente, acho que debatemos muito naquela época sobre a leniência, então, a assinatura de memorando de entendimentos para dar confidencialidade, depois a negociação, a apresentação dos documentos e tudo um processo bem extenso. Mas eu me recordo muito, assim, naquela época, e ultimamente eu não tive mais nenhuma experiência com acordo de leniência, mas a grande preocupação naquela época, e isso que eu gostaria de ouvir um pouco da CGU, né, do doutor Renato, da doutora Aline, era a questão dos reflexos dessa confissão. Por que eu falo isso? Se eu pegar um caso qualquer aqui, um exemplo aqui, fraude à licitação. Bom, a fraude à licitação, se a gente pegar a Lei 8666 ou o novo Código Penal, agora com as mudanças da 1433, você vai ver que ele é um ilícito penal, na área penal. Se você pensar também, ele é um ilícito na parte
da improbidade administrativa. Ao mesmo tempo, ele é ilícito também pela lei do CAD. Ele é um ilícito também na lei anticorrupção. Ele é um ilícito também na lei do Tribunal de Contas da União. Entre a esfera penal administrativa, e você pode incluir a civil também, porque se você fez fraude à licitação, você vai ter que ressarcir, tá certo? Ele também na esfera civil. A partir do momento que você apresenta, olha, eu confesso aqui, quero negociar um acordo de leniência, e vai seguindo no acordo de leniência. Tem uma repercussão enorme. Eu sei que o Tribunal de Contas da União já, me parece que se pronunciou no sentido de aderir aos acordos de leniência formatados pela CGU. Me parece que isso está bem seguro na linha do Tribunal de Contas. Mas ainda assim, o CAD continua sendo uma exposição, me parece. E, ao mesmo tempo, a improbidade e a penal também fica bem complicado, porque a partir do momento que se reconhece isso, se acabou reconhecendo culpa no penal, no CAD, enfim. Então, a pergunta seria assim, desculpa a demora aí pela construção, mas é que é complexo o tema. Então, a pergunta seria, como é que hoje a CGU está enxergando essas correlações e esses reflexos? Acho que era isso. Estou brigando aqui com o meu microfone, desculpa. Doutor, obrigado pela pergunta, é uma pergunta excelente. Eu diria, se alguém quiser preparar uma tese de doutorado sobre essas questões, né, e quiser que eu faça alguma consideração aí, ou no fim do dia atrapalhe, pode ficar à vontade, mas é a nossa fronteira mesmo, desde 2014 e 2015, a dificuldade que o Brasil tem. Então, assim, em 2014, o Brasil foi avaliado na implantação de convenções anticorrupção, e uma das coisas que estavam presentes em todos os relatórios de avaliação do Brasil, quer dizer, um organismo internacional com seu órgão de implementação de convenção anticorrupção, escreveu no relatório falando do Brasil. O sistema do Brasil é um sistema que tem overlapping jurisdiction, né? Então, ele tem um monte de coisa de competência, a gente não chama de jurisdição administrativa, a gente chama de competência normalmente, ele tem um monte de competência uma por cima da outra, digamos assim. E isso causa uma confusão. De lá para cá, a CGU tem sempre feito um esforço muito grande, junto com outros órgãos. Eu diria que o maior parceiro, em termos de volume mesmo do que a gente tem feito de esforço nesse aspecto do acordo de leniência, é a Advocacia Geral da União. Então, a Advocacia Geral da União tem feito um serviço por trás dos acordos de leniência excelente, né, de defender a legalidade, a legitimidade, defender o valor daquela prova produzida para outras instâncias, inclusive para uso no penal, para uso no Tribunal de Contas, e sem a AGU nessa parceria que entrou aí mais efetiva em 2016 para frente, talvez a história fosse diferente. Mas o que a gente tem feito hoje é a gente tem usado todos os dispositivos da lei que permitem a compensação de sanções para as mesmas pessoas para aplicar na situação concreta. Então, o que eu diria? Hoje a gente tem várias leis que se sobrepõem, isso não é uma coisa desconhecida, né? Uma coisa que o doutor apontou muito bem, lá do começo já era uma coisa que estava aparecendo e foi uma coisa que apareceu para organismos internacionais também. A gente tinha várias opções, a gente podia ficar numa luta de protagonismo institucional muito grande, um extremo. O outro extremo era a gente fazer como alguns países fazem, que dizia assim, não, era uma empresa brasileira, eu não vou apurar nada aqui não, e arquiva, assim, que também não resolve a questão. E a gente tem ido por um caminho do meio. Hoje existe um protocolo, um acordo de cooperação técnica, foi coordenado pelo STF, da negociação participou a PGR, mas o Ministério Público não firmou esse acordo, né?
mas da discussão participou o gabinete do PGR na época, mas ele envolve TCU, CGU, AGU e MJ. Então, assim, a gente tem um alinhamento muito grande dentro dos órgãos do Executivo, CGU, AGU e Polícia. A gente tem um alinhamento com o CAD, e aí tem uma questão interessante nisso que o doutor apontou, que a gente tem considerado, e aí eu vou ser chato de novo, eu e o secretário, a gente já publicou um artigo sobre isso, inclusive, a gente tem considerado a multa do CAD, e é pelo mesmo fato, porque o que acontece, todos os fatos do CAD, da sanção do CAD, eles estão associados à prática anticompetitiva, a prática que afete a atuação econômica. E a prática pura da 12846 não necessariamente afeta. O que eu estou querendo dizer? A gente já teve um caso concreto em que tinha cartel, o ambiente era cartelizado. A empresa fez um acordo no CAD. Aí ela chegou na CGU para dizer, nesse cartel, quando eu chegava nesse município, nesse estado, nessa prefeitura, eu pagava propina. Então, é tudo parte de uma mesma história, mas são duas coisas muito diferentes. Então, ela, para receber as faturas, então ela ia lá, executava o serviço, para receber ela pagava propina. Ela executava o serviço e pagava propina. Executava o serviço para ter renovação do contrato. Ela ia e pagava propina, em algumas localidades. Então, a gente considera que o CAD resolveu a responsabilização pelo cartel. A 12846 prevê o conluio como fraude à licitação, mas o conluio como fraude à licitação, para efeitos de afetação econômica grave, já foi discutido lá no CAD. O pagamento das propinas não foi discutido ainda. Então, a gente cobrou dessa empresa, no caso concreto, a multa relacionada ao pagamento das propinas, ponto. A gente não cobrou a parte do que o CAD ia fazer. Esse caso é interessante porque foi um caso que foi negociado em coordenação com os Estados Unidos, porque o DOJ, né, os promotores federais dos Estados Unidos, tinham jurisdição sobre esse caso por conta das características da empresa, que era uma multinacional, com sede nos Estados Unidos. E eles aplicaram o mesmo tipo de entendimento, eles aplicaram o entendimento assim, a gente está cobrando a propina. Aí a gente usou, então, o que foi pago no CAD, o que foi pago no Brasil, o que foi pago nos Estados Unidos, todo mundo coordenou isso, o do CAD foi primeiro, todo mundo coordenou isso para fazer uma resolução que não fosse excessivamente punitiva para a empresa. E isso é uma coisa que a gente tem trazido como pauta para dentro do acordo. Ainda existem lacunas relevantes de segurança jurídica, na minha opinião, que a empresa não sabe o que vai acontecer, por exemplo, e a gente já viu casos distorcidos assim, de que uma empresa, por exemplo, assina um acordo e aí depois tem uma ação judicial e uma ação de improbidade, ela é chamada como parte pela lei de improbidade, pela alteração, ela não poderia mais ser chamada como parte, porque aquilo ali era a lei 12846, né? Então a lei excluiu a outra. E isso vai sempre acontecer porque envolve pessoas diferentes, no mundo inteiro acontece, né? Só que nos Estados Unidos, que é o nosso exemplo aí talvez mais paradigmático, o mesmo promotor que negocia um acordo com a pessoa física negocia com a pessoa jurídica. Mas é muito comum negociar um acordo com a pessoa jurídica, especialmente as empresas grandes, dizendo assim, você vai contar os sócios que estavam envolvidos na situação. Inclusive, existe uma crítica dos professores de white collar crime nos Estados Unidos, que os promotores não necessariamente, e aí, claro, eu estou dizendo isso contando para vocês essa análise, não dizendo se ela está certa ou está errada, eu não tenho condições de saber isso, mas dizendo que os promotores não necessariamente analisam se quem a empresa está contando como pessoa física responsável é a pessoa mais alta dentro da empresa que está responsável, se é alguém que ela está tentando, digamos assim, jogar debaixo do ônibus para dizer que ela resolveu o problema dela, né? Então, essa discussão toda a gente tem que ter em todos os nossos casos, com todos esses outros órgãos, inclusive com autoridades estrangeiras. E a gente está fazendo isso. A gente tem sentado com as empresas numa mesa com várias pessoas do outro lado. Muito bem. Nesse ponto, até só para lembrar, doutora Aline, depois encaminhou aquele texto daquela conversa nossa para o doutor Renato, da lei de corrupção. A gente toca nesse assunto a respeito desse cenário, doutor Renato, que é uma questão muito importante. Uma das pinçadas da pesquisa da lei anticorrupção que nós desenvolvemos na pós-graduação aqui na tese foi exatamente a figura do CEO, né, a remoção ou não do CEO da empresa, para manter a empresa ou não, ou usar o CEO de bode expiatório e o sistema ilegal continua.
ou exatamente, doutor Renato, o que o senhor acabou de dizer para nós, a necessidade de muitas vezes você identificar não só o executor material da conduta ilícita, mas quem tirou proveito e quem está acima na cadeia de determinação. Ou seja, o presidente da empresa, ou o diretor daquele setor da empresa, ou o beneficiário da empresa, como a pessoa que lucrou conscientemente o ilícito. Essa é uma questão que eu fiquei assim, eu ganhei a minha tarde aqui, doutor Renato, com a sua fala, eu queria agradecê-lo aqui, e só não vou bater palmas aqui, que o microfone vai cair, mas as palmas ficam aqui do meu coração aqui, porque eu gostei muito de saber que existem profissionais da sua categoria, do seu perfil e da sua responsabilidade, que também pensam nesse cenário estrutural da questão dos crimes de colarinho branco. Esse é um agradecimento meu aqui, porque eu fiquei feliz. E aí vou falar no jargão meio caipirês, né? Estou me achando aqui, não é? Porque é uma questão que nós já discutimos várias vezes, principalmente nesses estudos da lei anticorrupção, onde vai parar a pessoa que deu a determinação para o desenvolvimento da atividade ilícita. Então, fica os meus parabéns em relação a isso. Doutor Eduardo, algum apontamento, alguma questão? Cabe mais uma questão. Bom, obrigado. Primeiro, assim, obrigado pela resposta, doutor Renato. E, assim, eu acho que foi bem esclarecedor. A gente, às vezes, acaba se deslocando quando a gente não tem um caso próximo e acaba não acompanhando esses acordos, né? Mas eu quero buscar também o artigo, né, do que foi comentado. Depois, não sei se possível, dê uma dica mais fácil para a gente chegar no artigo. Se puder, doutora Aline, não sei, se puder dar uma dica, que às vezes a gente coloca também na graduação aqui para os nossos alunos. Bom, eu estava olhando aqui para o lado porque o telão está aqui, eu estava olhando então o doutor Renato, mas a câmera está aqui na frente, desculpa. Bom, também eu acho que é assim, importante fazer um registro aqui, não só do trabalho da CGU, né, no controle, né, o trabalho do Ministério Público, o trabalho do Tribunal de Contas, o trabalho do CAD, né, como o Brasil avançou no âmbito de controle, né, importante demais. E eu queria pegar um destaque da fala do doutor Renato, no comecinho, acho que da apresentação, que foi comentado sobre a postura da CGU na relação com as empresas investigadas e com as pessoas que estão assessorando essa empresa, né? Assim, olha, há aqui na CGU uma visão de maior liberdade, quer trazer o caso para cá, quer explicar para a gente, isso foi pontuado pelo doutor Renato, que avanço, né? Mas, doutor Renato, eu queria dizer uma coisa, que ainda nós estamos vivendo um direito administrativo, me parece que um pouco travado, sabe? Muito com base naquela questão do princípio da supremacia do professor Bandeira de Mello, onde a administração ela e se coloca num local privilegiado na relação jurídica e o administrado fica trabalhando, pisando em ovos. Então, você tem um contratante e um contratado, eles têm medo de marcar uma reunião, né? Tem que mandar uma carta e a carta vem com uma resposta super dura, né? Ainda a gente vivencia muito isso, né? E eu defendo um direito administrativo, pelo menos, tá certo? Defendo nas minhas turmas um direito administrativo que a gente chama de direito concertado, ou seja, um direito mais combinado, um direito administrativo mais combinado. Então eu queria, óbvio, se os doutores pudessem, falar um pouco sobre qual é a visão, né, hoje da CGU sobre as conversas que acho que me parece que são necessárias. Você está fazendo uma obra de grande vulto, por exemplo, num contrato administrativo de bilhões, como é que você não se depara com um problema, marca uma reunião com o seu cliente, senta, vamos lá, vamos botar a bota, vamos lá na obra, vamos ver, vamos achar uma solução em conjunto. E aí essa solução em conjunto pode ser vista como corrupção, entendeu? Eu sei que a linha é tênue, mas eu acho que é tão importante a gente debater esse assunto que a gente também, de certa forma, quem advoga no direito administrativo, está também um pouco cansado de escutar esses temores.
Então é isso que eu queria um pouco ouvir da CGU, qual é a visão dela sobre essa relação contratado, contratante-contratado, administração pública, né? E também administrador administrado, porque você pode ter outras situações mais simples, de atos administrativos, que você precisa conversar com a administração. Essa seria, então, a pergunta, já agradecendo aí o doutor Renato, à disposição, a doutora Aline e o doutor Fabiano, que organizou esse evento. Muito obrigado mais uma vez. Então, se a gente fosse pensar assim, agora a lei nova de licitações, ela diz que para as licitações de grande vulto a gente vai ter que ter uma empresa que tenha programa de integridade. E aí a gente já tem um modelo federal de programa de integridade no decreto de 2022, que é um modelo que pela lei anticorrupção, e aí no escopo da lei anticorrupção é um modelo nacional. E a ideia da gente é que esse modelo seja nacional mesmo, porque é muito difícil para a empresa ela dizer assim, eu tenho obra com a Prefeitura de São Paulo, eu tenho obra com o Estado do Rio, eu tenho obra com a União, então que modelo que eu tenho, né? Não, é um modelo nacional. Se ela tiver a questão da integridade, ela tem um modelo só. Especificamente com relação ao nosso acesso, eu sempre faço uma brincadeira dizendo que nós somos auditores federais, né? E o auditor para a administração pública, ele é igual consultor para a atividade privada. Assim, a gente está naquela situação que, digamos, se fosse atividade privada, o cliente chega na nossa frente, a gente bota defeito num monte de coisa, fala para ele que tem um monte de coisa que ele pode fazer para melhorar. Normalmente essas coisas ou são muito caras, ou são muito difíceis de executar, ou ele já fez e não resolveu nada. Assim, são esses três escopos o que a gente gosta de falar, né? Mas desde aquela época que o senhor mencionou, e isso veio muito com o ministro Valdir Simão, antes dele com o ministro Navarro, Carlos Higino também atuou muito fortemente nisso. As nossas equipes de auditoria em loco têm se aproximado muito do gestor para ele entender que ele tem que analisar essa interação para resolver os problemas com o contratado. A gente tem discutido isso muito. Isso funcionou muito para coisas muito grandes. Por exemplo, as grandes obras da Olimpíada e da Copa, teve a autoridade olímpica e ela consultava diretamente esse contrato, quais são os riscos, o que a gente tem que olhar, o que a gente tem que conversar, deu um problema, como a gente resolve. E a CGU estava envolvida diretamente nesse loop, nessas discussões. Mas existe um limite para o auditor, né? E aí eu digo o auditor, esse que está analisando as contas mesmo, porque ele não pode dizer, faça desse jeito, e depois ele analisar e dizer assim, não, mas aqui teve uma fraude, se foi ele que falou, faça desse jeito. Assim. Então a gente tem, da nossa parte, essa preocupação de não, por exemplo, e aí eu estou falando da CGU, de não sentar com a empresa para resolver. O que a gente faz? A gente diz para o órgão que ele tem que sentar com a empresa para resolver. Assim, eu não sei que resposta ele vai dar, mas ele tem que sentar com a empresa para resolver. Isso gera coisas positivas e coisas negativas. Exemplo de coisa negativa que a gente teve, em 2012, 2014, a gente teve um monte de escândalo de licitação a hospitais federais do Rio de Janeiro, né? O relatório de auditoria apontou várias coisas da execução do contrato que eram problemáticas e a autoridade contratante, em alguns casos, mudou o tipo de licitação e ficou uma licitação mais cara. Então, eu ouvi isso de uma pessoa do Ministério da Saúde, assim, a CGU fez um relatório falando que tinha que mudar a licitação para esse modelo e aí ficou tudo muito mais caro. Não foi isso que o relatório falou. O relatório falou assim, essa execução que você está aceitando, ela está trazendo esses defeitos, você tem que sentar com o responsável e discutir com ele. E o tiro saiu pela culatra, né? O processo não foi resolvido, muito pelo contrário, aparentemente, nos contratos seguintes o preço de mercado subiu porque as exigências eram mais difíceis, né? Mas isso tudo é uma conversa muito sofisticada, assim. A gente tem sempre uma atuação muito próxima. A Secretaria de Integridade Privada é que atua diretamente com as empresas, mas a auditoria de obras, a auditoria de contas, a auditoria de políticas sociais, ela não senta com a empresa, ela senta com o gestor. E faz parte do nosso processo de auditoria, sim, que a equipe faça um pedido de informações com perguntas e quesitos, vá lá em loco analisar, faça um relatório com recomendações e aí sente com o gestor para dizer
eu disse que isso aqui não está dando certo, você me explica melhor ou você não consegue me explicar melhor? O que você vai fazer para resolver? E o relatório só sai depois dessa conversa. Então, o relatório só é assinado depois que a gente senta com o gestor para dizer para ele o que a gente achou de equívoco. E aí eu estou falando de equívoco, de problemas, de coisas para resolver. Não estou dizendo, óbvio, né? Se a gente perceber numa auditoria que tem alguém, sei lá, roubando dinheiro, isso não é uma conversa que a gente vai ter, vem, você está roubando dinheiro? Não é isso, é um outro escopo, então vai para um processo. Mas na auditoria comum, a gente chama o gestor e senta com ele só depois que ele conta a visão dele daquele problema e o que ele acha que ele vai resolver, é que saem as recomendações do que ele tem que adotar. Então é um processo participativo e que não existia, tá? Quando eu entrei na CGU, eu costumo dizer que eu entrei como menor aprendiz em 2005, imagina, eu acho que vocês já perceberam que eu sou do mundo jurídico no fim do dia, né? E eu entrei na corregedoria da CGU e a gente recebia relatório de auditoria e tinha frases assim, escritas pelos auditores da CGU em 2005, escrito assim, o gestor cometeu crime de improbidade administrativa. Assim, bom, nem é crime, né? E nem era ele a instância para dizer isso, assim, ele estava analisando conta, ele estava analisando contrato. Como que ele está dizendo, como que ele já está dando ali uma sentença, digamos assim. E nessa época me deram uns marca-textos coloridos, assim, amarelo e rosa, para eu sair pintando e devolvendo esses relatórios de auditoria. Hoje o relatório de auditoria não tem nada a ver com isso, assim, ele é um processo feito junto do gestor mesmo. Processo participativo. Muito bem. E só para complementar também, eu acho que nesse contexto ganha importância a nova lei de licitações, né? Porque eu costumo dizer que a 866 ela partia do pressuposto que o gestor é corrupto. A 14133 ela tem uma dinâmica totalmente diferente. Até pelo instituto que existe nela hoje, que na 866 seria muito mal visto, que é a questão do diálogo competitivo, por exemplo, que é você construir caminhos com o gestor. Então, reforçando tudo que o Dr. Renato falou e a nossa visão enquanto controlador, a aplicação da lei nova ganha extrema importância, até para que esse diálogo possa ser permitido e visto com bons olhos. Muito bem. Então, eu declaro aqui exatamente no tempo adequado, encerrado nossa mesa. Eu quero agradecer imensamente, doutor Renato, doutora Aline, brilhantes participações. Eu agradeço de coração mesmo essa participação inestimável. Estaremos entrando em contato, doutor Renato, por meio da doutora Aline, para os nossos convênios e discussões dessa parte de integridade. Quero agradecer imensamente o nosso professor Samuel, que acompanha pelo nosso YouTube lá dos Estados Unidos, dentro do seu programa de pós-doutorado, nessa área de gestão, inclusive, ele é da economia, e olha só que interessante, doutor Renato, um professor pesquisador da área de economia, administração, que pesquisa anticorrupção e setores desse desenvolvimento técnico a respeito do assunto. Então, nesse caso, nós temos aqui o professor Afonso também, que está aqui presente, mandando um grande abraço ao doutor Renato, doutor Afonso Guizzo, não é? Estivemos no almoço aí, fazendo os agradecimentos, e nós vamos para o intervalo de 10 minutos e estaremos exatamente às 16 horas, voltando aqui com o nosso painel a respeito das nossas engenheiras aqui, técnicas, que acabaram de chegar aqui tomando um cafezinho conosco. Ressaltando que a transmissão está sendo feita pela TV Mackenzie e pelo canal R7. Então, por gentileza, todos aqueles presentes, todos aqueles que acompanham pelos canais, acompanhem essa divulgação do evento, também junto conosco a Jovem Pan. E salientando que o nosso evento é um evento fechado, corporativo, de entrada controlada em razão da segurança. Para os demais presentes, então, voltaremos pontualmente às 16 horas. Muito obrigado, doutor Renato, muito obrigado, doutora Aline, estaremos à disposição. Se quiserem continuar nessa mesa virtual, às 16 horas, nós voltaremos com a questão das nossas engenheiras do CREA, que podem somar e complementar ainda mais partes técnicas do que nós discutimos no nosso primeiro painel. Muito obrigado e até já.